Graça e paz, amados, chegando com mais um vídeo para o nosso canal, mais uma entrevista, mais um bate-papo bem agradável e descontraído. O meu convidado de hoje é um pastor renomado no estado de Pernambuco. Tem 50 anos de idade, casado, 2 filhos, 20 anos de ministério pastoral e é presidente da Assembleia de Deus Betel. Eu trago para vocês o pastor, amigo, querido de todos nós, André Barbosa de Medeiros. Seja bem-vindo, pastor André. Muito obrigado, Job. Prazer estar com você aqui. Prazer é nosso, meu querido. Pastor André, eu quero primeiro começar lhe perguntando sobre o início lá de tudo. Consta-se que o senhor abandonou um emprego federal onde tinha a sua estabilidade até o final de seus dias, não é? Para se dedicar à obra de Deus. É verdade isso? Como é que foi isso aí? Foi um chamado de Deus mesmo para a sua vida, para essa obra, e teve que abrir mão de tudo? É verdade, Job. Eu quando era adolescente, né, eu orando ao Senhor, eu sentia que Deus tinha um plano, um propósito na minha vida e que em algum momento da minha vida como obreiro da casa do Senhor, o Senhor me chamaria para me dedicar exclusivamente à sua obra. E a minha oração desde a minha adolescência era: Senhor, eu não quero ser chamado para a tua obra assim pelo fato de estar, por exemplo, desempregado, não desmerecendo de forma alguma as pessoas que são chamadas pelo Senhor quando estão vivendo uma situação dessa difícil, porque Deus, a gente sabe, trabalha do jeito que Ele quer e da maneira que Ele quer na vida de cada pessoa. Então, não desmereço de jeito nenhum. Mas era uma questão minha, assim, toda particular. E eu especificava a Deus e dizia assim: Senhor, olha, eu quero ter um emprego federal. Eu dizia ao Senhor nas minhas orações, no momento que o Senhor me chamar, porque tem que ser algo assim muito forte, de forma que eu tenha que realmente abrir mão de algo ao qual muitas pessoas se apegam, né, e atender a tua obra. E realmente foi assim que aconteceu. Eu era concursado, funcionário da Universidade Federal de Pernambuco, chefiava um setor muito grande, depois a diretoria acoplou um outro setor, então acabei chefiando um setor ainda maior, não é? E estava indo bem, mas aí surgiu o chamado de Deus na minha vida, e eu abri mão de tudo realmente. Inclusive na hora em que eu fui assinar a minha rescisão, os colegas lá do departamento pessoal disseram: mas você vai fazer isso, você sabe do que é que você está abrindo mão? Você é um concursado federal, você vai abrir mão disto? E eu falei sim. Ele disse: mas assim, deve ser alguma coisa muito melhor do que ter um emprego federal. E eu disse sim, é bem melhor, não no sentido que você está pensando, não é? Mas em um outro aspecto que certamente ele não conseguia compreender, que é o aspecto espiritual. E no momento em que eu fui assinar, ele conversou bastante comigo, tentando me convencer do contrário, né? E no momento em que eu fui assinar, eu me lembro, enquanto eu assinava a minha rescisão, ele comentava com a outra colega e dizia assim: é muita devoção, não é, fulana? Valeu a pena? Olha, valeu a pena, sempre vale a pena, não é? Atender, ser obediente ao chamado do Senhor. Isso não significa que a gente não enfrenta dificuldades, os obstáculos, mas quando você está atendendo ao chamado do Senhor, você tem a sua consciência tranquila de que você não se precipitou, não tomou uma decisão equivocada, mas que você está na direção de Deus. Então, nos momentos de lutas, de dificuldade que surgiram e que surgem ainda hoje, então sempre a gente tem aquela certeza, vem à nossa mente, não é?
aquela convicção, foi Deus quem me chamou. Pastor André, lá no passado, alguns anos atrás, o senhor ficou muito conhecido através de grandes pregações que o senhor transmitia nas igrejas, principalmente lá no templo central da Assembleia de Deus de Recife, quando o culto é com o pastor André, o pregador. Não cabia ninguém, todo mundo chegava cedo para ter um lugar para ouvir as pregações do pastor André Barbosa. Eu mesmo sou um dos tais que saía de Abreu Lima para ir ouvir pastor André Barbosa pregar. E o que ficava notório na época é que todos já viam no senhor essa possibilidade de um ministério pastoral, se não fosse lá, mas que Deus iria abrir em algum lugar uma porta. Naquela época, o senhor já tinha esse chamado, já sentia isso em sua vida? Olha, como eu falei, né, desde a minha adolescência, porque eu comecei na obra do Senhor muito cedo ainda. Eu comecei pregando de 8 para 9 anos de idade. Praticamente, eu desenvolvi a minha habilidade de leitura com a Bíblia Sagrada. Era uma coisa que só podia ser de Deus mesmo, né? Então, eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida. Não sabia exatamente quando, em que momento, mas eu sabia que ia chegar este momento. Até porque haviam promessas de Deus e à medida que o tempo vai passando, essas promessas elas vão se tornando mais nítidas, né? Deus vai falando com a gente de maneira clara, não é? Então, em cada promessa de Deus, vem alguma coisa a mais, que Deus vai revelando, que Deus vai mostrando, não é? Então, eu realmente sabia que a qualquer momento isso ia acontecer. Nunca houve uma preocupação comigo, no meu coração, em cargo na igreja, em precipitar as coisas, em bajular A ou B, quem quer que seja. Não, eu nunca me preocupei com estas questões. Eu tinha e tenho, não é, muito prazer em fazer a obra de Deus, em fazer a obra do Senhor. Mas é evidente que eu sabia que em algum momento chegaria esta hora na qual Deus diria, olha, chegou o momento, é a hora de começar. Humanamente falando, em todos os lugares, em todos os ambientes, nós sabemos que quando há esse trabalho, quando alguém se sobressai, existe sempre alguma resistência, alguma inveja, é coisa de humanidade mesmo. Em algum momento de sua vida, naquela época, o senhor sentiu isso? Pressões, inveja, cuidado, ele vai crescer, ele vai tomar lugar de A, de B aqui, de todos. Chegou a acontecer essas coisas, pastor? Olha, em algumas ocasiões a gente assim pressente, né? Percebe pela atitude de uma pessoa ou de outra, mas uma coisa que eu também sempre procurava fazer era não dar vazão a isto, mesmo que eu entendesse, percebesse, não é? Mas eu procurava não dar vazão. Eu me lembrava muito daquela história, não é? Que conta que o rapaz, né, ia subir eu não sei, as pessoas chamam no interior... A Ilha dos Sentimentos, essa história? Não, não, que eles colocam uma haste, lá em cima tem um prêmio, alguma coisa... O pau de sebo. Isso, é assim que chama, interior, né? No época interior. de São João. E ninguém conseguia. E um rapaz conseguiu e tal, e muita gente dizendo que ele não ia conseguir. Não vai. E ele chegou lá, pegou e tal, e quando ele desceu, foram entrevistar, ele não falava, ele era mudo e era surdo, não é? Então entenderam por que é que ele conseguiu, porque ele não dava ouvidos às críticas ou às palavras das pessoas, não vai conseguir, não é? Então eu me fazia mais ou menos assim, de ouvidos surdos, né? Exatamente para não dar vazão a estas coisas, né? Você falando nisso, eu me lembrei, eu estava pregando em um dos congressos lá na igreja do Recife,
e Deus tinha me dado uma mensagem. Eu ainda me lembro, eu estava pregando sobre os números 1, 2 e 3 na Bíblia. Eu lembro que o texto era: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Então, era essa a mensagem. Eu não era casado ainda, eu namorava com a minha esposa, ela estava sentada no grande coral, né? Havia um grande coral de jovens naquela época, e eu estava pregando. E teve um determinado momento da mensagem que os irmãos ficaram mais quietos, ouvindo aquilo que a gente estava falando, não é? E um irmão que ele, na época, estava assim, iniciando como pregador, mas já estava bem empolgado, ele escreveu em um papel e mandou para um outro jovem que estava sentado no grande coral, e mandou para ele, escreveu alguma coisa e mandou para ele. Sendo que passa de mão em mão, chegou na mão da minha esposa. Aí ela pensou que era para ela. Quando ela abriu, estava escrito lá, ele mandando dizer: André não está com nada. Ele tinha escrito isso. E a minha esposa leu, olhou para ele, e ele: é para outra pessoa, apontou. E ela passou para outra pessoa lá, não é? E depois ela me contou. Sendo que eu estava pregando lá e não sabia de nada. A minha sogra, a irmã Luísa, na época morava na casa ao lado do templo central da igreja de Recife. E como ela passava o dia todo na cozinha da igreja, junto com outras irmãs trabalhando, dificilmente dava tempo dela sair de lá e ir em casa, tomar um banho, trocar de roupa e vir para o culto. Então, quando ela saía lá da cozinha da igreja, normalmente o culto já estava praticamente na hora da mensagem. Então, ela foi para casa, tomou o banho, mas ficou na janela que dava exatamente em direção ao púlpito da igreja onde eu estava pregando. E de lá ela ficou orando por mim. Nessa hora, nesse momento, ela viu vários vasos de azeite que estavam se desemborcando e derramando muito azeite no meio da igreja, né? Então, neste momento, Deus derramou um poder tão sobrenatural. Muitas pessoas se converteram a Cristo Jesus naquele dia, outras foram batizadas com o Espírito Santo, né? E graças a Deus que eu só vim saber dessa história do bilhetinho depois, não é? Mas as coisas são feitas por Deus, a Ele pertence o querer e o efetuar, não é? É Ele quem faz. Mas eu nunca quis dar vazão a estas coisas, mesmo quando eu percebia que havia qualquer sentimento de inveja. Como se deu o rompimento? Foi conflitante os dias que antecederam esse posicionamento de sair e vir para um ministério próprio e tal? Você disse para começarmos a Assembleia de Deus Betel? Sim. O rompimento lá com o outro ministério e tal, Uhum. foi conflitante para começar aqui. Porque Deus trabalha de muitas maneiras. É verdade. Então, às vezes acontece, no mundo dizem que há mal que vem para um bem. Quer dizer, não houve mal algum, tenho certeza. Mas houve algum momento que chegou-se e disse: olha, eu vou fazer a vontade de Deus, o que Deus quer para a minha vida. Não chegou esse momento? Sim, chegou sim. Veja só, antes de ir para Abreu Lima, eu quero ressaltar aqui que eu fui para Abreu Lima a convite do pastor Isaac Martins Rodrigues, né? Saudoso pastor Isaac, e ele nos chamou 2 vezes. Ele telefonou a primeira vez, conversou comigo, e eu relutei um pouco, não é? E depois ele telefonou a segunda vez, e aí eu realmente obedeci ao convite dele e me lembrei de uma promessa de Deus na minha vida. Eu fui dar carona a um irmão que hoje é um pastor, e ele disse: André, eu estou sem carro, preciso levar alguma coisa lá para o lado de Jaboatão. E eu fui com ele, no meu horário do almoço, no intervalo, eu fui com ele. E quando cheguei lá, naquela visita, o Senhor usou uma irmã. Ela não sabia quem eu era, ela inclusive, ele foi tratar com o esposo dela, que era um senhor já, todos dois já eram idosos, e ela ficou na sala, né, me fazendo companhia, falando das coisas de Deus. E a gente começou naquela conversa, ela disse: mas irmão, Jesus é bom, é maravilhoso, e falando sobre as coisas de Deus. Daqui a pouco ela começou a se alegrar, né? Nós estávamos ali sentindo verdadeiramente a presença de Deus, e o Senhor tomou ela numa mensagem profética. Antes dela começar a profetizar,
ela perguntou para mim, você é presbítero? E eu era evangelista naquele momento. E eu falei não. Ela disse, você é pastor? Eu falei não. Eu não quis ajudar o vaso, né? Dando nenhuma informação, porque Deus sabe de tudo, né? Isso. Eu era evangelista, eu nem era presbítero, nem era pastor ainda. Pastor. Ela me perguntou isso, ela não perguntou, você exerce algum cargo na igreja? Não, ela não falou. Você é presbítero? Eu falei não. Você é pastor? Eu falei não. Ela disse, então se você ainda não é pastor, o plano de Deus na sua vida é para você ser pastor. Você vai pastorear. Aí ela disse para mim, ela falou naquela ocasião mais alguma coisa, e ela disse que eu iria para o outro lado, não é? E ela disse, quando você chegar lá, você vai ser recebido assim, assim, assim. E quando chegar o momento de você sair, quando terminar o seu tempo lá, vai ser assim, assim, assim. Mas eu sou o teu advogado, ela disse. Então, de fato, tudo que Deus falou aconteceu, tanto na minha chegada quanto na minha saída. Eu glorifico a Deus pelo tempo em que estive ali servindo ao Senhor. Na Convenção Abril Lima foi um período de bênção de Deus para a minha vida. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Mas desde que cheguei em Abril Lima, eu não construí uma casa. Eu armei uma tenda, porque eu sabia, Deus já tinha me prevenido de que seria por um tempo. E quando chegou o tempo, não é? Aquilo que Deus disse que seria sinal para mim, quando chegasse o tempo, realmente veio a acontecer. E eu, louvo a Deus, eu agradeci ao pastor da igreja, me despedi dos irmãos do ministério. Muitos irmãos me abraçaram ali naquela ocasião, quando terminou aquela reunião de obreiros, e eu lembro que muitos irmãos disseram, mas pastor André, agora que estava bom, eu digo mas exatamente quando está bom que é o momento, não é? De sair. E eu só tenho a agradecer a Deus, ao Senhor. Foram anos de bênção ali naquela igreja, é uma igreja abençoada. Desde a sua juventude, quando o víamos pregar, até os dias de hoje, o senhor pontua muito teologicamente, homilética e hermenêutica em suas mensagens. Tem aquele quê diferente que o pessoal comumente não vê em muitos pregadores por aí. Aí eu pergunto, essas eram as disciplinas preferidas do curso de teologia? Olha, eu devo confessar que sim, não é? Porque a homilética ela fornece muitas diretrizes, ferramentas que ajudam muito ao pregador, não é? A hermenêutica é essencial para que você possa corretamente interpretar os textos da palavra de Deus. E realmente eu gosto, né? Todas as matérias que envolvem a teologia, o curso de teologia são preciosas, são muito boas, ferramentas excelentes. Mas essas duas realmente são duas ferramentas importantíssimas. Dá para se ver. Pastor André, o senhor até hoje é casado com a irmã Essi, filha do saudoso pastor Severino Almeida, presidente foi muitos anos das Assembleias de Deus de Pernambuco. Qual suas lembranças do pastor Almeida? Como era a convivência? Que lições ele deixou para o senhor como o servo de Deus que era, como pastor, o exemplo de obreiro que ele era? Olha, corrigindo, ele foi muitos anos vice-presidente, não é? Vice-presidente, da igreja, sim. E passou um período interinamente como presidente. Veja bem, o pastor Almeida era um pastor muito querido, sempre foi pelos jovens da igreja. E eu, na minha época de juventude também, a minha família, meu pai, sempre teve grande estima pelo pastor Almeida, não é? E eu quero só abrir um parêntese, quando eu fui pedir permissão a ele para namorar com a filha dele, assim, eu não me esqueço que ele falou para mim e disse assim, eu amava muito seu pai, amo você também. Eu nunca esqueci dessa frase dele, né? Aquilo me marcou. Então, desde jovem, muito jovem, eu sempre tinha, o pastor Almeida tinha nele aquela visão de ser aquela pessoa sempre acessível
principalmente aos jovens da igreja. Inclusive, entre a minha adolescência e juventude, eu precisei de buscar em alguém uma orientação, um aconselhamento. E quem foi a pessoa que eu procurei? Pastor Almeida, né? E aí eu nem sonhava em namorar com a filha dele, nada. Apenas como jovem, não é? Mas eu lembro que eu queria conversar com alguém e eu tomei coragem, eu vou conversar com o pastor Almeida. E foi muito boa aquela conversa, ele era realmente acessível, ele orientava, ele aconselhava, ele orava por nós. Então, quando eu me aproximei da família do pastor Almeida para namorar com a filha dele e posteriormente me casar e ingressar definitivamente na família dele, aquela boa impressão que eu tinha dele, ela se tornou ainda mais concreta, porque o pastor Almeida, ele não tinha dois comportamentos, um dentro de casa, outro quando estava na igreja, ele era aquilo mesmo, né? Qualquer pessoa que conhecia o pastor Almeida na igreja, nos cultos, ele era do mesmo jeito dentro de casa. Era um homem crente. Aliás, eu quando estava junto dele, eu me sentia mais crente, não é? Sabe, aquela pessoa que você tá junto daquela pessoa e você se sente mais perto de Deus. Era uma coisa que eu não sei explicar, mas era esse sentimento então, de muito respeito, de muito amor, de muito carinho pelo homem, pela pessoa que o pastor Almeida era, não é? Eu até... É muito realmente emocionante falar de uma pessoa que é exemplo para nossas vidas. Como se deu o nascimento do Ministério Betel? No início, eu sei que sempre tem lutas, não é? Tem dificuldades, você está ali totalmente dependente de Deus, das providências divinas. Como foi, pastor, o início do ministério aqui? Olha, nós começamos com muita dificuldade. Primeiro, eu nunca chamei ninguém para vir comigo. Deus já tinha falado comigo quando ainda estava lá na igreja de Recife, servindo ao Senhor Jesus, e eu estava estudando a palavra de Deus, e o Senhor falou comigo fortemente, não é, sobre o ministério, que eu estaria à frente e tudo mais. E até o nome Betel naquela ocasião veio, não é? Betel significa, como todos sabem, casa de Deus. Então, foi algo tão forte que eu chamei Essi, né? Eu já era casado, recém-casado. Eu digo, olha, Deus falou isso comigo, né? E Essi disse assim, mas como, né? Tá tudo bem. O pastor Almeida era o vice-presidente, era o meu sogro, a gente envolvido na obra. Não se passava nenhuma possibilidade de algo desse tipo se tornar realidade na nossa vida, nem eu tinha esse pensamento. Mas veio muito forte, não é isso aí. E eu fiz como Maria, né? Guardou no seu coração aquilo e deixamos que o que é de Deus se cumpre, não precisa da intervenção humana. Então, eu tinha essa convicção. Quando nós saímos, nos despedimos do Ministério, da Convenção lá de Abreu Lima, eu saí no mês de julho e só começamos a Assembleia de Deus Betel, este ministério, no mês de dezembro. 26 de dezembro. 16 de dezembro. Primeiro culto que nós realizamos, você estava nesse presente, culto de inauguração, pastor Marcos Moraes, inclusive eu me atrasei um pouco, providenciando as cadeiras, as coisas, e deu a hora do culto, eu digo, pastor Marcos, tem algum problema para o senhor iniciar o culto? Pastor Marcos, com aquela alegria dele, posso sim, meu filho, agora. E foi o pastor Marcos quem deu início ao culto. Isso, veja que bênção. Verdade. Né? Então, irmãos, as dificuldades foram muitas, porque eu nunca chamei ninguém, não saí divulgando para ninguém. Então, eu saí procurando um local, encontrei o local onde nós começamos, era um depósito de gás, portanto, não tinha piso, estava abaixo do nível da avenida, não tinha teto, não é? E nós alugamos ali e começamos aquela reforma. Então, eu, na época, peguei um empréstimo no banco e a gente começou ali e tal. Não tinha patrocínio de ninguém, não tinha ninguém bancando. E aí, depois, o dinheiro acabou e eu fui e peguei um segundo empréstimo.
segundo empréstimo também acabou e a gente não tinha concluído ainda, porque só de aterro ali foram mais de 10 caçambas para poder deixar no nível apropriado, não é? E, enfim, irmãos, então foi uma batalha muito grande. E eu lembro que eu tive que parar porque não tinha mais nenhum recurso. E eu fui um dia de domingo de manhã sozinho para lá e eu dobrei meus joelhos ali, né, no meio daquelas pedras, fechei o portão que tinha lá, dobrei meus joelhos e comecei a orar. Passei a manhã inteira ali, em jejum, em oração. Em determinado momento eu parava de orar, lia a palavra, cantava uns hinos, voltava a orar novamente e passei a manhã toda e eu dizia para Deus: Senhor, eu não tenho mais dinheiro, eu não vou pedir nada a ninguém, não por orgulho, mas porque foi o Senhor que me direcionou a isto. E o Senhor não deixa nada pela metade. E depois que eu terminei a manhã inteira ali, que eu saí, então tinha alguém que morava ali na vizinhança e estava jogando lixo numa lixeira que tem na avenida. E ele olhou para mim, olhou para aquele imóvel, né? Não tinha telhado ainda nem nada. E ele disse assim: vai ser uma igreja aí? E eu falei: sim. Ele disse: uma igreja é muito bem-vinda aqui, viu? E às vezes tem dificuldades, mas é para você ter história para contar depois. Eu tomei aquilo, Job, como uma resposta de Deus à minha oração. A oração tinha. Porque Deus fala do jeito que Ele quer falar. Ele quer. Não é? E eu voltei para casa muito alegre, não é? E depois eu estava lá na frente, eu ficava ali na frente e de repente o telefone tocou. E quando eu atendi era um irmão, amigo meu, e ele disse: André, é você que está aí no outro lado da avenida, não é? Outro detalhe também, é que na rodovia PE15, quando a gente começou, eu fui comprar num determinado lugar alguma coisa e disseram: olha, ali vai ser o quê? Vai ser uma igreja? Eu falei: sim. E disse: olha, daquele lado ali da avenida, normalmente nada prospera, viu? Normalmente é do lado de cá da avenida. E eu disse: olha, Deus não depende de lado de avenida para fazer prosperar a sua obra, né? Então eu tinha convicção. E aí, irmão, o telefone tocou, como eu estava dizendo, e eu atendi: André, é você que está aí do outro lado da avenida? Eu falei: sim, sou eu. E aquele irmão amigo meu, ele disse assim: rapaz, é o quê? Você está construindo alguma coisa aí? Vai ser uma igreja? Mas rapaz, olha, eu vou fazer o retorno e vou para aí. Eu digo: venha. E ele fez o retorno e chegou. Disse: rapaz, cadê? Tem ninguém trabalhando não? Eu falei: não. Por quê? Eu digo: não, porque faltou recurso, estou aqui pela fé. Mas você não tem amigo não? Você não telefona para os seus amigos? Eu digo: não, você não sabe como eu sou, não é? Eu tenho muito acanhamento com essas coisas, né? Até mesmo hoje como pastor da igreja, mas eu não tenho essa facilidade que muita gente tem, não é? De pedir dinheiro, de fazer. Eu não tenho eu não recebi esse dom, não é? Então, o que ocorre? Ele disse: olha, eu posso telefonar para algumas pessoas? Eu digo: pode. Ele se afastou um pouco, telefonou, Aí voltou: olha, pode pedir material no armazém, porque vão chegar pessoas aqui e eu vou trazer o recurso. Eu digo: amém, glória a Deus. Aí eu corri, fui no armazém, fiz pedido, não é? O fato, só antecipando, né, é que nenhuma daquelas pessoas que ele ligou chegou com recurso nenhum, mas na verdade eu não sei como, tudo foi pago e o material chegou e Deus não deixou faltar nada. Eu acho que ele foi um instrumento de Deus só para me dar aquele empurrãozinho assim, não é? Aquele empurrão da fé, né? E aí chegaram os materiais, mas a gente não tinha. Tinha um irmão que disse: pastor André, olha, eu estou construindo minha casa, mas eu assim não sou pedreiro. Eu peguei aquela revista Casa e Jardim e peguei algumas dicas e eu posso lhe ajudar aqui. Eu digo: meu Deus do céu. Aí, quando a gente estava nisso, passou um senhor, não é? E ele ficou olhando para dentro assim, e eu cumprimentei ele, né? E ele disse: mas é o que é aqui? Eu disse: é uma igreja. Ele disse: rapaz, vai inaugurar quando? Eu digo: olha, não tem data marcada ainda não. Mas isso tem que ter data marcada, isso é feito casamento. Se não marca a data, não sai. Eu digo: é verdade, o senhor tem razão. Ele disse para mim: mas cadê o pessoal trabalhando? Eu digo: não tem não ninguém nesse momento não.
Ele disse, mas está de folga ou não tem? Eu digo, não, não tem. Ele olhou para mim e disse, olha, eu sou pedreiro. Eu já me aposentei, eu tinha outra atividade, mas eu sou pedreiro. E eu venho aqui ajudar você. Eu digo, olha, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. Ele disse, não, eu não falei em dinheiro com você não. Amanhã, 7 horas da manhã, eu estou aqui. Eu digo, ok. Qual o nome dele? Chamava-se Miguel. Miguel é nome de anjo, né? Anjo. E aí eu conversei com outro irmão, rapaz, que bênção, não é? Mas eu disse para ele, olha, uma bênção, mas tu crê que ele vem amanhã? Ele disse, vamos ver, pastor, diga amém. No outro dia, 7 horas da manhã, ele estava lá. Então, ele disse, esse outro irmão aí, eu digo, não, ele não sabe, ele é assim, curioso, mas ele não é um pedreiro. Então a gente tem que correr contra o tempo, ele vai ficar rebocando a parede de um lado, eu fico do outro. E de vez em quando eu venho aqui dar uma orientação a ele, porque senão não vai sair. E eu me animei, irmão, e marquei a data da inauguração. E a gente foi e tal, e Deus foi abrindo as portas. De repente alguém telefonou para mim e disse, André, o que é que está faltando aí? E eu disse, olha, está faltando isso e isso. E vem aqui no meu escritório e me dê um cheque. E eu fui, saí comprando material. E olha, nós inauguramos. Inauguramos sem o piso, porque faltou dinheiro para a cerâmica. Inclusive, no dia, na véspera da inauguração, o eletricista que estava lá trabalhando, ele veio e tal, e disse, vou dar uma saidinha ali, daqui a pouco eu volto. E ele saiu e não voltou mais. Eu digo, meu Deus, e agora? Que prova, né? Então, as coisas não foram fáceis, Jorge. Foi não. Até que chegou um irmão, né, um servo de Deus, que é um obreiro, e ele disse, pastor, eu disse, olha, irmão, a situação é essa. Ele disse, vá providenciar outras coisas que eu vou trabalhando aqui. Eu digo, e tu és eletricista, homem? E ele disse, fique tranquilo, vá-se embora, providenciar outras coisas e deixe, amanhã não é a inauguração? Falei, se pronto, amanhã vai estar todas as lâmpadas funcionando, os ventiladores, vai estar tudo certinho aqui. E realmente foi assim que aconteceu. Não tínhamos o piso, não tínhamos a cerâmica, mas na semana de inauguração, Deus usou uma irmã, que ela não é da nossa igreja, nunca foi da nossa igreja, ela vem de vez em quando visitar. Um dia desse eu encontrei com ela aqui na saída do templo, depois de um culto, né? E ela disse, olha pastor, eu não tenho muita condição, mas Deus me fez sentir de dar a cerâmica. A gente dobrava o joelho ali no chão cru mesmo, né? Deus mandou, veja aí a cerâmica. E eu fiquei assim, mas irmãs, não, olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um cartão com um limite bom. E fique tranquilo que Deus me mandou e Deus vai mandar a condição e eu vou pagar. E eu disse, vá, pastor, não estou lhe dizendo. E eu fui. Cheguei lá na loja e olhei e vi uma cerâmica do jeito que eu queria, do tipo que eu queria e na promoção. E eu olhei e digo, é essa aqui. Chamei o rapaz, eu digo, olha, eu quero tanta. Ele disse, olha, nós só temos um pouquinho a mais do que isso, do que essa quantidade que o senhor quer. Mas vai lhe atender. Eu digo, amém. Agora espere, porque tem um casal ali que já está comprando essa cerâmica. E é a única que a gente tem no estoque. Era ela? Não, era um outro casal lá. Outro casal. Ele disse, mas como a venda não foi fechada, o senhor aguarde, porque se eles não fecharem, aí eu vendo para o senhor. Eu digo, mas Jesus, do jeito que eu queria, na promoção, ia encaixar direitinho com a condição da irmã lá, mas aí eu fiquei esperando, daqui a pouco ele veio. Olha, o casal disse que vai pensar e amanhã vem. Então aqui a gente não pode esperar. E ele vendeu a cerâmica e foi uma bênção. E a irmã pagou tudo direitinho e foi uma maravilha. Então eu só tenho a agradecer a Deus porque foi muito difícil o começo. Ainda hoje não é fácil não. Não é? São quantos templos já hoje? Nós temos 8 templos. 8 templos. O senhor também atende compromissos. Eu vi que o senhor já é muito solicitado para pregar até fora do estado, viajando pelo Brasil, em cruzadas, congressos. Fica difícil conciliar a agenda pastoreando uma igreja quando acontecem essas viagens, pastor André? Olha, realmente fica, não é? Porque não dá para você ser as duas coisas ao mesmo tempo, pregador itinerante e pastor de igreja. Sim. Você é uma coisa ou outra. Então, Deus tem me chamado para pastorear a igreja e eu tenho feito isso, tenho me dedicado a isso. Evidentemente que surgem os convites, não apenas dentro do Brasil, até fora do Brasil também, e a gente vai, claro, logo no começo,
deste ministério, da Assembleia de Deus Betel, era muito mais difícil, não é? Mas aí o trabalho vai crescendo, Deus vai levantando homens e mulheres capacitados para os mais diferentes departamentos. E hoje, graças a Deus, a gente pode atender um convite, não é? Às vezes até passa alguns dias ausente, principalmente se for para fora do país, não é? Não dá para você fazer uma viagem para fora do país no final de semana e voltar, não é? Então, mas aí o trabalho segue bem. Deus tem levantado muitos obreiros aqui com a vocação para pregador da palavra, para pastorear. Então, tem sido uma bênção. Eu viajo e o trabalho ele prossegue normalmente e eu só fico recebendo as boas notícias. Oh, Jesus salvou tantas pessoas hoje. Olha, Jesus batizou com o Espírito Santo. E eu fico de longe, morrendo de saudade, porque eu não aguento ficar muito longe dos irmãos, né? A gente é tomado por uma saudade muito grande, aquele desejo, mesmo estando fora, estando longe. Meu Deus, agora está começando o culto lá. Abençoa, Senhor, o culto, o trabalho. E a gente fica naquela ansiedade de retornar. E os irmãos também ficam mandando mensagem. Pastor, estamos com saudade do Senhor. É aquele entrelaçamento, né, tão glorioso que só o Espírito Santo pode proporcionar. Mas dentro da medida do possível, a gente vai atendendo, não é? Eu realmente não posso ter uma agenda muito grande por causa da minha responsabilidade à frente da igreja. Sim, sim. Mas dentro da medida do possível, a gente também atende os convites dos nossos amigos, irmãos, pastores. Olha, eu quero dizer a você que a igreja matriz, a igreja sede do Ministério Betel, fica aqui em Olinda, bem nas margens da PE15, de frente ao terminal aqui da PE15. São cultos abençoadíssimos, pentecostais, e pastor André está sempre pregando, quando ele não está, mas sempre designa pregadores que tem a sua linha, são discípulos, né? Porque vai aprendendo, a gente convive muito com a pessoa, então aprende muito, né? com a pessoa. Tem em vários lugares, em Abreu e Lima, tem no bairro da Matinha, bem às margens da BR-101, muito conhecida lá em Abreu e Lima. Você poderia ver em outros lugares também, que em Caetés 1 conheço, na Avenida D, a principal, lá de Caetés 1 também. Quero mandar, inclusive, um abraço especial para todos os queridos amigos e irmãos aí da Igreja Betel de Caetés 1, a nossa cidade. Nós temos em Vila Rural, né, que é em Igaraçu, Sim. Uma congregação lá. Temos no Alto Nova Olinda, também temos na cidade de Caruaru, a congregação na Tabajara, onde antes, não é, foi o nosso templo sede. Não é? O início, né, de tudo ainda está lá. Continua lá como congregação, não é? E, enfim, o nosso templo sede, como você já falou, aproveitando, no nosso templo sede, os cultos eles são na terça-feira, que é o culto de ensinamento, o culto de doutrina, né? E temos na quinta-feira, à noite, o círculo de oração. E no primeiro sábado do mês, nós temos o culto jovem. E os outros cultos são escola bíblica dominical, né? Todo domingo de manhã, e o culto evangelístico à noite. Né? Nesse período de pandemia, nós, para adequar melhor a quantidade de pessoas, nós estamos tendo, jovem, todo domingo, 2 cultos. O primeiro começa às 4 horas da tarde e o segundo começa às 7 horas da noite. Então, 2 cultos evangelísticos, em virtude da questão de aglomeração e tudo mais, não é? Então, nós temos mantido esses 2 cultos para atender a quantidade de irmãos. Pastor, aproveitando essa deixa, alguns cantores que entrevistamos, todos se queixaram dessa parada que a pandemia causou no mundo inteiro. Com relação às igrejas também, houve prejuízos, digamos assim, precisou de fechar algum momento a sua igreja também? Olha, durante esse período da pandemia, principalmente no início, né, foi decretado realmente o fechamento de todas as igrejas para que não houvesse culto, não é? Então foi realmente um momento muito difícil para nós. Nunca vivenciamos, não somente eu, mas
todos os demais pastores de todas as igrejas nunca vivenciaram uma situação semelhante, não é? Então a gente ficou mantendo o contato com os irmãos e os cultos através das lives, Sim. não é? Foi uma ferramenta que realmente Deus direcionou, não apenas a nós, mas acredito que todas as igrejas lançaram mão desta ferramenta, não é? E assim a gente foi mantendo aquele contato com os irmãos. E a gente tinha culto a semana inteira, né? Tinha um horário fixo, estabelecemos um horário fixo para não confundir a cabeça dos irmãos. E cada dia da semana a gente tinha a live do departamento jovem, a live dos adolescentes, a live das crianças, né? Do departamento infantil. No culto, na terça-feira, que é o nosso culto de doutrina, a gente tinha um culto de doutrina através da live. Não é? O domingo era o culto evangelístico. Aí depois ficou permitido que fosse feito no templo, mas sem a presença de pessoas. Não é? Aí passamos a fazer a transmissão do culto no templo, o templo vazio mesmo, não é? Mas nós fazíamos até que veio, graças a Deus, a liberação para que fossem retomados os cultos, claro, com a restrição, não é, de quantidade de pessoas, todos aqueles cuidados, máscara, álcool em gel, enfim, e que a gente tem procurado obedecer e seguir, não é? Mas a nossa oração é para que tudo volte o mais rápido possível à sua normalidade. Como pastor, o senhor vê esta pandemia como um sinal escatológico do final dos tempos? Olha, eu creio que não deixa de ser, não é? Eu não gosto muito de espiritualizar qualquer coisa. Tem gente que às vezes o céu fica um pouquinho mais avermelhado, as pessoas já fotografam, é o pôr do sol, geralmente. É verdade. Não, Jesus está voltando, tal. Não. Mas assim, eu creio que não deixa de alguma forma de ser uma mensagem, não é, de Deus à humanidade, porque todas as coisas acontecem mediante a permissão de Deus. E eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Inclusive, eu estava assistindo na televisão a entrevista com um rabino. Sim. E ele disse que todos os judeus, isso era um sentimento do povo judeu, dos rabinos, principalmente dos judeus que realmente seguem o judaísmo, de que o Messias, dizia aquele rabino, ele está muito perto de chegar. Ele dizia isso, está muito próximo mesmo. E eu fiquei pensando, eu digo, olha, eles sentem, não é? O Messias está perto de chegar. E nós, a Igreja de Jesus Cristo, sentimos que a volta de Jesus é iminente. Pastor, a sua igreja, a liturgia, como se procede? O senhor segue os mesmos padrões a que foi já educado, ensinado? Assim, tem coral, tem vocal, tem conjunto, tem... É assim também, normalmente? Olha, não, é um pouquinho diferente. Nós temos realmente um vocal, não é? Mas nós não temos aquele conjunto musical como na Assembleia de Deus tradicional tem. Se pratica. Nós temos uma banda, né? Sim. Que na nossa época, que foi um dia desse, chamava Conjunto Eletrônico. Hoje, grupo de louvor. Hoje chama banda, né? E é feito um momento de louvor com a igreja. Sempre após a leitura oficial, é feito um momento de louvor envolvendo toda a igreja, não é? E nós temos os grupos de gestos de adolescentes, masculino, feminino, não é? E, enfim, a nossa liturgia é uma liturgia que difere um pouco das Assembleias de Deus tradicionais, não é? Mas tem sido uma bênção, não é? Os irmãos se sentem felizes em participar da liturgia e glorificar o Senhor. O senhor é do tipo de pastor centralizador? Não, tudo tem que ser na minha mão. Ou o senhor gosta de delegar um dirigente ali de mocidade, um coordenador, um pastor auxiliar? Porque existem pastores que são muito ali centralizadores, né? Como é o seu estilo de pastorear aqui a Igreja Betel?
Olha, eu não gosto de centralizar. Eu sempre deixo, né, com uma boa margem de liberdade para os dirigentes de congregação, líderes de departamento atuarem, não é? Eu sempre digo para eles, inclusive na reunião de obreiros, na reunião da diretoria da igreja, eu digo, olha irmãos, eu não faço questão de acertar sozinho. Ah, deu certo porque foi o pastor. Não. Eu gosto de combinar, deu certo primeiramente porque Deus aprovou, Deus estava naquele plano, naquele projeto, mas todos nós aqui compartilhamos, né? Eu digo, mas também eu não quero errar sozinho não, porque se der certo, glória a Deus, alegria de todos nós, mas se der errado, foi o pastor. Não, fomos todos nós que combinamos, né? E, enfim, então eu acho que deve haver uma certa liberdade. O que eu falo sempre para os irmãos é o seguinte, olha, eu não gosto de ser pego de surpresa. Alguém chega e diz, olha, o senhor sabe o que aconteceu em tal departamento, o que aconteceu em tal congregação? Eu não gosto de ser pego de surpresa. Eu gosto sempre, os irmãos têm algum projeto, os irmãos têm alguma ideia, vão fazer determinado trabalho lá, compartilhe comigo, pastor, estou pensando em fazer isso. Ok, amado, pode fazer. Sim. É humanamente impossível, Job, a gente querer dar conta de tudo, não é? Então, assim, eu dou liberdade aos irmãos. Eu só gosto de saber o que está acontecendo, porque, claro, já pensou como pastor da igreja, alguém chegar, olha, está tendo tal coisa lá na congregação de tal lugar. Ei, amado, eu não sei, tá... Eu acho que não fica bem para o pastor, não é? Então, pelo menos saber... Perde o comando. Perde o comando, né? Mas assim, de estar centralizando, tudo tem que ser na minha mão. Não. Os irmãos precisam ter liberdade para trabalhar e tudo é feito na base da confiança, não é? Eu conversei com o pastor André Barbosa de Medeiros, presidente das Assembleias de Deus Betel, em Pernambuco. Quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Você que não é inscrito no canal, vai lá, inscreva-se, dá o seu like, faz os seus comentários. Você veja que eu respondo todos os comentários, eu gosto de responder. E também eu quero que você divulgue para outras pessoas, compartilhe com o seu grupo de WhatsApp, de sua igreja, seu ambiente de trabalho, seus vizinhos, familiares, amigos. Vamos juntos colher esses testemunhos para a edificação de vidas. Muito obrigado, pastor André, por ter estado conosco, viu? Amém, Deus te abençoe. Eu que agradeço a você, não é? E sou muito grato por você ter me convidado para essa entrevista. Você sabe que a nossa amizade é uma amizade de muitos anos, com você, pastor Marcos, Márcia, enfim, toda a sua família. Amém. E a gente não pode esquecer de jeito nenhum da nossa querida irmã Duda, não é? Que está aguardada com o Senhor, mas por quem tínhamos muito apreço, muita consideração, não é? E, enfim, a sua amizade é um presente de Deus para mim. Para mim também. Muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau.